Efatá. Efatá, a verdade revela, a mente se abre. É um prazer estar aqui com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom demais, viu? Eu quero te agradecer desde já pela sua companhia. Talvez você esteja no seu local de trabalho, no carro, na sua casa. Meu irmão, muito obrigado, porque eu tenho certeza que hoje, um dia tão especial como esse, o Senhor vai falar com você. Eu quero que desde já te convidar a compartilhar, comentar, falar, a estar aqui conosco, interagindo, porque hoje vai ser muito especial, meu querido. Hoje nós estamos comemorando e fazendo um programa todo especial sobre um dia que marca a nossa história. É o dia de Thanksgiving, ação de graças. Hoje nós vamos agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos dado, pelos milagres realizados, pelo tudo aquilo que Ele tem feito nos últimos dias. Eu quero te convidar desde já a fazer como o salmista, a bendizer o nome do Senhor, porque Ele tem sido bom, Ele tem sido maravilhoso. E hoje, meu querido, hoje eu não vou ficar aqui conversando muito, porque eu estou com duas pessoas aqui muito especiais. Eles têm sido uma bênção na comunidade que a gente vive, e na nossa igreja. Eu estou falando deles, a irmã Deise, dá um sorriso bem bonito aí, e o nosso irmão Alex. Eu quero que vocês falem aí, gente. Fala que é um prazer estar aqui no Efatá, me ajuda. Ai, Deise, Claro. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E é isso, obrigada mesmo, estou feliz de estar aqui. O prazer é meu. Pregador universal, pentecostal, mulher de Deus. E aí, Alex, baterista, ele é baterista, prega em português, espanhol. Estamos aí, né, na brecha aí para Deus usar. A gente está feliz de estar aqui com vocês, poder trazer aqui uma palavra que pode alegrar o coração de alguém. De repente, alguém que está precisando fortalecer a fé, né? A gente está aí na esperança que Deus possa fazer um milagre na vida de alguém também, né? Maravilha, maravilha. Glória a Deus. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Claro, hoje a gente está fazendo um especial do dia de Thanksgiving, e para que a gente possa conduzir esse programa de uma forma especial, Alex, Deise, nós vamos falar sobre milagres, porque vocês têm milagres para contar aqui hoje, e a gente vai conversar sobre isso e agradecer ao Senhor. E à medida que a gente for fazendo esse programa, a gente vai ficando com o coração grato. Eu ouvi uma frase uma vez e eu quero falar aqui, que o nosso grito de gratidão seja muito maior que o nosso grito quando a gente pede socorro, o nosso clamor. Então, que esse grito de gratidão hoje seja maior que o grito de clamor, de petição, de tudo, porque eu tenho certeza que um coração grato agrada o coração de Deus. E quando a gente fala de milagres, a gente pode falar de alguns milagres bíblicos, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, a multiplicação dos pães e peixes, a multiplicação, a pesca maravilhosa. A gente pode também falar de Pedro andando sobre as águas. Eu quero ouvir de vocês, eu quero ouvir de você, Deise, e de você, Alex. Eu quero que vocês me contem um milagre que te chama a atenção, que fala assim, este aqui foi forte. Eu quero que você me fale, Deise. Vamos dar prioridade para as mulheres primeiro. Me fala, Deise. Você mencionou aí sobre Pedro, né? Pedro, eu aprendo muito com a história de Pedro. Eu sou muito ministrada pelo Senhor quando eu estou estudando sobre Pedro. E este milagre que ele andou sobre as águas me chama bastante atenção. Pedro, ele tinha um gênio muito forte, né? Pedro, ele tinha altos e baixos. Mas Pedro, ele entendeu a tempo o que ele precisava ser no reino, e ele foi, né? Pedro foi um grande ganhador de almas, um grande líder da igreja primitiva. E nesse momento ali do milagre em que ele andou sobre as águas, eu fico imaginando o que se passava no coração de Pedro, né? Qual era o sentimento ali, porque ele estava ali no barco, não era meio-dia, né? O sol não estava ali estralando, como a gente fala, era alta madrugada, estava escuro, né? E a Bíblia diz que o vento soprava, agitava as ondas, e eu imagino ali que o coração dele estava temeroso, mas ele deu um passo de fé, né? E quem nunca criticou Pedro, né? Ah, Pedro afundou, né? Ah, Pedro, a fé de Pedro não foi o suficiente. Mas ele pôde dizer, né? Eu andei sobre as águas, né? Então esse milagre, sim, me chama muita atenção por causa da vida de Pedro e tudo que ele passou, na verdade. Muito legal mesmo. É um pensamento muito tremendo, né?
E eu quero te agradecer por compartilhar com a gente aqui, viu? Nossa, tremendo isso aqui, viu, Vaso? Ih, tava nervosa, né? Eu estou. Deus abençoe, obrigado. É realmente tremendo, assim, essa passagem, por vários motivos. Alguns domingos atrás, nós tivemos uma perspectiva do pastor sobre esse tema, e foi muito especial. Mas aí a gente vai passar aqui para o Alex. Alex, me conte assim, fala pra gente aqui sobre um milagre que te chama a atenção. Você que tá com esse relógio maravilhoso. Meu Deus do céu, o que é isso? Então me fala. Um milagre que te chama a atenção. Inclusive ele citou os dois, né? O teu e o meu. Sim. Depois eu já até preguei sobre essa passagem. Lázaro, ele teve um milagre tremendo, né? E eu poder falar sobre Lázaro, ressurreição, tirar da morte, né? Jesus era muito amigo de Marta, Maria, Lázaro. Toda vez que ele passava lá em Betânia, lá está em João 11, né? Fala lá no Evangelho de João, capítulo 11. E toda vez que ele passava em Betânia, ele ia lá, né? Ver a família, né? Até na pregação eu fiz uma brincadeira dizendo: Lázaro via Jesus chegando, Marta, Maria, Jesus está chegando. Aí, mais água do feijão? Jesus batia na porta. Jesus, aí Marta, prepara o frango. Maria, faz uma salada, ele ótimo. Aí Jesus, eu quero ajudar, o que eu posso fazer? Ele, o senhor faz o vinho. Era mais fácil para Jesus. Mas eles muito amigos ali. E o interessante é que quando a Bíblia fala que Jesus ele ficou mais 2 dias no mesmo lugar. Né? E hoje, quando a gente fica doente, eu passei por isso, né? A ambulância vem correndo e te leva rápido, né? Por favor, né? E Jesus permaneceu mais 2 dias por causa de um propósito, né? Um amor, assim, acima de qualquer explicação. E ele tinha um projeto por detrás daquilo. Não é que ele chegou atrasado, né? Ele chegou na hora certa, na hora de Deus. Então ele pede para ir no lugar onde eles colocaram o corpo, e lá tinha saduceu, fariseu, tinha toda aquela escriba, né? Toda aquela corja de gente que queria ver Jesus pelas costas, né? E naquele tempo, muitos acreditavam que o Espírito só deixava o corpo depois, no 3º dia. E Jesus chega no 4º dia. Então eu imagino que eles estavam ali, bom, agora deu ruim para Jesus, né? Por quê? 4º dia, bate aqui, deu certo, deu tudo certo e tal. Aí Jesus fala assim, olha, Jesus não entrou, não relou no corpo, não deitou sobre ele, que nem fez com aquele outro caso, com aquela moça, né? Ele não soprou nas narinas, ele falou assim, ele orou assim, Deus, eu sei que o Senhor sempre me escuta, mas por benefício daqueles que estão aqui, eu vou chamar Lázaro em voz alta, ou seja, para que eles creiam que o Senhor me enviou. E chama Lázaro. E eu escutei uma vez um pastor pregar, ele deixou essa enquete assim, desse jeito. Ele falou assim, foi muito bom que Jesus chamou Lázaro pelo nome, porque se ele falar morto ressuscita, o cemitério inteiro tinha ressuscitado. Porque ali estava o autor da vida, né? Então ali é uma lição tremenda pra gente. E nem a morte pode impedir um plano de Deus quando ele tem algo preparado para você. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nossa, é uma reflexão tremenda quanto a Lázaro. E não teve nada que... Não teve chazinho que curou Lázaro, né? Não teve nada. Na hora que Jesus chegou é que ele foi ressuscitado. Maravilha. Glória a Deus. Nós estamos nesse programa aqui, nesse momento muito especial para falar de milagres. O que me chama a atenção de milagres, Daisy e Alex, é a questão do milagre, do sinal, sempre tem um propósito. Sim. E o propósito de todo sinal é apontar para aquele que é maior. Amém. Glorificar a Jesus Cristo, e todo milagre que Jesus fazia, esse sinal era para a manifestação da glória de Deus. Daisy, você que é esposa do Mateus, o Mateus um pouquinho assim sobre a sua família, só para o pessoal, o que você, porque é um milagre, né, o Mateus ter casado. Fala assim dele, não tá? Mateus, um abraço, viu? Te amo. É meu irmão, né? Você fala que parece comigo, é pra ver? Felicidade. É uma semelhança, ele é mais bonito. Oh, meu Deus! Mateus, eu conheci aqui, nos Estados Unidos. Eu cheguei na Flórida e ele começou a me enviar mensagem pelo Facebook. E aí, tá gostando da América? Não sei o que e tal. E eu, sim, e tal. A princípio, não tive
muito interesse, mas Todas falam isso. tava ruim de trabalho na Flórida, então eu decidi vir para Ohio, junto com a Karine, que é minha conterrânea ali. A gente, Karine. sim, a gente congregava, o pai dela era pastor em uma igreja da região, meu pai em outra, então a gente sempre se encontrava em concentração de jovens, reunião de jovens, então a conheço há bastante tempo. Então viemos para morar aqui e teve um dia que eu conversei com o pastor Gilead, e o Mateus, sempre a gente conversando, e eu falei, eu vou fazer o que eu aprendi. Conversei com a mãe dele e falei, e aí, Cida, como que é o Mateus em casa e tal? E a Cida me falou. E teve um dia que eu mandei uma mensagem pro pastor, pastor, preciso falar com o seu pastor Gilead. Eu e o Mateus, a gente está conversando, e o que o senhor acha do Mateus, o senhor, né, como líder dele, e como que ele é como ovelha? E o pastor me encorajou, porque ele disse assim, Deise, eu não conheço o Mateus há muito tempo, né? Não tinha nenhum ano que ele estava pastoreando a igreja, e ele disse assim, mas o que eu posso dizer sobre o Mateus, que ele é um jovem acima da média. Ele disse assim. Meu Deus. E aí me encorajou, né, pelo que a mãe dele havia dito, o pastor também. E aí eu conversei com meus pais e deu tudo certo. E aí aceitei o namoro, e namoramos um tempo, e hoje estamos casados com 2 filhos maravilhosos, que também são milagres na minha vida. Então ele é uma bênção. Ele é meu. Ele é uma bênção. Uma bênção. Meu pastor também ajudou ele demais, né? Ele Pastor, um abraço, viu? Gente, Deise, então, você está aqui para a gente dar graças ao Senhor, glorificar a Deus por um milagre que Ele fez na sua vida. E eu quero que você compartilhe com a gente esse milagre, para que a gente possa junto dar graças a Deus e glorificar, porque você é uma bênção na nossa igreja, na comunidade, sua família é uma bênção, seu pai esteve aqui esses dias, né? E foi muito bom. Eu quero ouvir esse livramento que Deus te deu. Nós vamos, daqui a pouco a gente vai ver algumas fotos e tal, vamos começar pela Deise, viu, produção? Então, eu quero te ouvir, eu quero que você compartilhe com todo mundo aí que está nos acompanhando sobre esse livramento. Amém. Amém? A minha vida, Antônio, ela é um milagre. E esse é um dos milagres que eu já vivi, né? Aleluia. Foi em 2014, eu e mais 4 jovens, e era um sábado, e a gente combinou de irmos até um trabalho de jovens. Uma das moças que estava ali com a gente, a Patrícia, ela era líder regional da mocidade, uma das líderes, e ela queria ali representar, nós também representar a mocidade. Qual cidade que é? Eu morava em Ibirité, mas a nossa sede era em Durval de Barros, ali. Só que nesse dia a gente estava indo para a congregação do Jatobá. Sim, maravilha. Conheço, tá? Conhece? Conheço. Então, Lá. benção, que benção. E aí eu combinei de pegar eles, né, e irmos juntos até esse trabalho da juventude que estava acontecendo ali no Jatobá. E fomos, assim fizemos. E o nosso plano naquele dia era participar um pouquinho ali da concentração de jovens, e assim a gente dizia, e depois nós íamos para a festividade do círculo de oração que estava acontecendo em outra congregação. Meu Deus! Sim. E Diferente, hein? E foi assim que fizemos. Participamos ali um pouco do trabalho da juventude e saímos para o outro trabalho, do círculo de oração. E eu me lembro que a gente passou por uma rua muito escura e tinha um cruzamento nesse lugar. E eu me lembro só até aqui. O que eu vou te contar a partir daqui foi que a Patrícia, ela me relatou, porque eu não me lembro, eu apaguei. E nesse cruzamento, vinha um ônibus em alta velocidade, e o ônibus era um cruzamento, eu estava aqui reto, o ônibus vinha aqui, numa descida, era um morro. Meu Deus. E o ônibus veio em alta velocidade e bateu no meu carro e nos arrastou alguns metros.
E a Patrícia, ela disse que eu fiquei como um boneco no volante, assim, né? A cabeça batia e voltava várias vezes. E eu acordei com um dos meninos, o Matheus, me sacudindo e dizendo: Deise, acorda, você não pode dormir. Eu falei: o que aconteceu, né? Ele falou: olha, o ônibus bateu no carro. Sabe quando você tem um sono muito pesado, que você não consegue ficar com os olhos abertos? Era assim que eu me sentia. E eu não conseguia ficar com os olhos abertos, o socorro chegou muito rápido, os bombeiros. E eles tiveram que... O Matheus e a Elcione, eles tiveram lesões mais suaves, graças a Deus, assim. Eles não foram atingidos assim como eu e a Patrícia, por exemplo, e o Eliebe também. Então o Matheus, ele conseguiu sair do carro, mas os bombeiros chegou e eles precisaram serrar o carro para nos tirar da ferragem. Foi muito grave o acidente. E eles nos tiraram e eu me lembro a caminho do hospital, sangrando muito e saía muito sangue do meu ouvido. E eu sem poder muito raciocinar ali, né? Sabia, assim, o que tinha acontecido e com muito sono. Nos levaram, então, para o hospital. E meu pai, ele estava num trabalho de oração na igreja. E eu me lembro que ele chegou muito rápido no hospital. E um dos líderes ali da juventude, ele foi me visitar e ele disse exatamente o que eu vou te falar agora. Ele disse: Deise, quando eu cheguei, eu não estava ainda falando, né? Estava apagada. E ele disse assim: Deise, eu vi literalmente a morte no seu rosto e eu comecei a clamar ao Senhor por sua vida. E meu pai, quando ele chegou ali, meu pai começou a chorar e eu me lembro que eu acordei, meu pai chorando. E eu falei: pai, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, enfim. Não tinha ainda ciência do que tinha acontecido com os meninos, né? Fiquei algum tempo no hospital, mas não muito tempo. E soube do diagnóstico da Patrícia, que foi um dos mais graves, né? O Eliebe, ele teve fratura exposta. A Patrícia, ela quebrou a bacia dela em 6 lugares, perfurou a bexiga e lesionou também o fêmur dela. E eu tive paralisia, fiquei com o meu lado esquerdo sem funcionar, a minha face, o lado esquerdo, totalmente paralisado. Fraturei o crânio e desloquei a clavícula. E aí o médico falou com a minha mãe, olha, pode ser que você fique assim para sempre, com essa paralisia, ou pode ser que volte. E eu fui para casa e fui processar tudo aquilo, né? A Patrícia, ela teve uma recuperação muito difícil. E os médicos disseram para ela: olha, você não vai poder gerar. Por todas essas lesões, você não vai poder ser mãe mais. E eu me lembro que ela me ligou e ela falou assim, logicamente eu me senti culpada, né? E ela falou assim: pelo amor de Deus, você não teve culpa. E eu fui visitar e vi ali o sofrimento dela. Ela ficou muito tempo na cama, né? 2 meses numa cama sem poder andar. Depois com andador. Foi um processo muito difícil, né? Para ela e para mim. Eu sentia muita dor na cabeça, porque fraturar o crânio não é você fraturar um dedo, né? E todas as vezes que eu olhava no espelho, eu confesso que eu me sentia... Era difícil me olhar no espelho. Com a face toda torta, então eu conversava. Às vezes eu até brincava, né? Fazia piada com a situação, mas no fundo era difícil para mim. E teve um dia que eu tomei uma decisão. Eu acordei, eu cantava ali nas igrejinhas e eu acordei um dia e todos os dias eu acordava e olhava no espelho para ver se tinha mudado alguma coisa e nada havia mudado. Teve um dia que eu acordei e eu olhei no espelho com a esperança de estar diferente, de ter sarado ali a paralisia. E eu ainda estava com a paralisia. E eu disse para o Senhor assim: Senhor, se o Senhor me curar completamente, eu vou continuar fazendo aquilo que eu faço, indo nas igrejas, louvando e contando o meu testemunho. Mas se o Senhor não fizer, eu vou continuar a minha jornada, né? E aí eu continuei.
ia nas igrejas, cantava com muita dificuldade, porque era difícil para falar, imagine para cantar, né? A minha boca, ela ficava completamente torta, era difícil. Mas assim eu fiz, como eu combinei com o Senhor. Cantava, ministrava, contava meu testemunho. E teve um dia que eu acordei e, como todos os dias, como eu disse, eu olhei no espelho. E 99% da paralisia tinha ido embora. Meu Deus. E eu glorifiquei ao Senhor e fiquei com algumas sequelas, né? Eu perdi parte da audição do meu ouvido esquerdo. A pancada foi muito forte, né? Imagina um ônibus em alta velocidade em um morro, né? Bateu do meu lado esquerdo, então eu perdi parte da audição. A minha cravícula ainda, ela não está completamente no lugar. E às vezes eu ainda sinto dor onde eu tive a fratura no crânio. E todas as vezes que eu vou comer, isso é uma curiosidade, até para as pessoas às vezes me ver comendo, todas as vezes que eu vou comer, o meu olho esquerdo, ele lacrimeja involuntariamente. Nossa. E aí teve um dia que eu falei com o Senhor, poxa, o Senhor me deixou viva, né? Completa a obra aí, para da lágrima que desce aí todas as vezes que eu vou comer. E o Senhor falou algo no meu coração. Ele falou assim, isso é um sinal que eu deixei para você, para que você não se lembre uma vez no ano ou uma vez no mês, mas os restos dos seus dias você vai se lembrar que você é um milagre. Oh, glória. E eu disse amém, amém. Então, quando você me vê comendo e chorando só de um olho, não é emoção, não. É um sinal. É um sinal que o Senhor me deixou para que eu me lembre todos os dias que eu sou um milagre. E a Paty, ela, como os médicos disseram, né, você não vai ter filhos. Ela tem hoje 2 lindos filhos, para a glória de Deus. Glória a Deus. Né, todos os meus amigos, eles casaram, formaram família. Eu estou aqui nesse país fazendo a obra do Senhor e eles lá no Brasil continuaram também fazendo a obra do Senhor para a glória de Deus. Maravilha, lindo, lindo, lindo. O Senhor é fiel. Amém, glória a Deus. Vamos ver aqui. Tem como a gente colocar aqui as imagens? Olha aí. Meu Deus. Esse um era palio, o carrinho, né? que eu tinha. Olha, Deu perca total, tá vendo que tiveram que serrar pra... Nossa, mas pegou bem em cima de você. Sim, Meu Deus. sim. Olha. Precisa ser minha... Parecia ser parecia ser minha morte. mas Jesus mudou minha sorte, Ah, sou um milagre, estou aqui. Estou aqui. É, Mas parte da verdade. música, assim. Glória a Deus. É, Que coisa. Foi um milagre mesmo. sim. Né? Aí. Olha você. Essa bolsinha de sangue, Sim. eles tiraram quase meio litro de sangue da minha cabeça, Meu Deus. pelo ouvido. Eu estava muito inchada e essa bolsinha ficou quase cheia de sangue da minha cabeça. Essa é a Essa é a parte. a Patrícia, sim, que hoje também continua fazendo a obra do Senhor, é uma bênção. Glória a Deus. Uma bênção. Cara de assembleiana mesmo, pentecostal. Cara de assembleiana, ela é. Muito bom, muito bom. Sim, Glória a Deus. É isso aí? é isso aí. Maravilha. Glória a Deus. Ô Deise, não tem como não ver a mão do Senhor Sim, nesse milagre. O livramento. A gente já viu acidentes muito menores, né? Um impacto muito menor e não acontece esse milagre. é Então, verdade. que a sua vida realmente reflete esse milagre. A Amém. glória de Deus, né? A gente vê o quanto você é bênção para a nossa igreja e a gente está aqui para agradecer o Senhor pela sua vida, por ele ter dado esse livramento para você, e você está aqui hoje com a gente. Glória a Deus. É muito bom, que Deus abençoe você, sua Amém. casa, sua família. Só que você não vai embora agora, né? Ok. Porque agora nós vamos ouvir mais um milagre. Amém, glória a Deus. Hoje é dia de agradecer ao Senhor. A nossa vida já é um milagre, né? Sim, Mas vocês, assim, passaram por coisas, assim, muito físicas. E a gente precisa de lembrar isso a muita gente, principalmente para o nosso coração, que o Senhor ele continua realizando, ele continua sendo o mesmo, né? E a gente vai glorificar o Senhor pela vida do Alex. Alex, que é cooperador na igreja hispana e na igreja... É o caminho da igreja brasileira.
E eu quero que você, Alex, assim, conte pra gente um pouco assim, né? Você faz parte de uma família muito abençoada da nossa igreja. Cristina e Samuel são bênçãos demais para nós. Amém. São duas. São mesmo. Sua família é uma bênção. Samuel, ele. A última vez que ele orou na nossa igreja, o pessoal foi embora falando. Rapaz, ele orou em inglês. Ninguém entende direito. Mas o pessoal falou, gente, que oração tremenda. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, sua casa, sua família. Se você quiser falar um pouco da sua família, mas o nosso foco, Alex, é ouvir mais um milagre. Para a gente dar um brado de glória e ouvir o milagre que ele fez na sua vida. Muita gente sabe, na nossa comunidade, muita gente sabe, mas a gente quer ouvir alguns detalhes, né? Ouvir você contando. Pode ficar à vontade, queridão. Se você quiser chamar a produção com as fotos, tem foto sua aí. Então, fica à vontade. Eu quero te ouvir. O povo quer dar glória aí pela sua vida. Obrigado, irmão Antônio, estar aqui com você. Eu agradeço, é um privilégio, né? Certeza. Fiquei tocado eu não sabia que a gente ia passar por esse processo tão grande, né? E Deus, ele continua mudando, né? Porque toda a gente precisa arrumar alguma coisinha, né? E é bom lembrar da lágrima, né? Eu também Sim. fiquei com uma sacolinha aqui, mas eu sei que é a minha lágrima do olho esquerdo. Sim. Mas, então, falando de família, eu vou começar igual a Daisy. Vou falar da minha esposa. Eu estava fazendo um pré-seminário na cidade onde ela morava e eu sempre orando, esperando em Deus muito tempo pela minha esposa. E quando eu fui pedir emprego no lugar, quando eu passei pela janela que eu vi ela, Deus falou assim para mim, essa daí é tua esposa. Eita. E quando eu entrei lá para pedir, ela era secretária do lugar. Deus falou para ela, esse daí é seu marido. Eita. A gente conversou ali, eu dei uma jogadinha para saber, né? Vamos tirar isso a limpo. Eu perguntei para ela, viu, seu namorado não vai ficar assim meio chateado se a gente ficar aqui conversando? Ela, não tem namorado não. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, né? Aí, 3 dias depois, rapaz, eu fui lá na casa dela, que ela, né, passou o telefone, eu chamei, você não pode vir aqui na igreja pra gente conversar? Eu era da igreja metodista. Ô, meu! Eu tava fazendo pré-teológico lá. Vai lá. Aí ela falou, minha mãe falou que não, né, a gente acabou de se conhecer, você não quer vir na minha casa? Eu falei, vou, não tinha GPS, não tinha nada, mas não sei que jeito, acho que Deus me ligou que nem é estrela. E eu cheguei lá. E aí, logo que eu cheguei ali, cumprimentei a família e tal. E aí eu sentei no sofá assim de frente com ela, eu falei pra ela, desse jeito, falei, olha, Deus falou pra mim que você não vai ser minha namorada, ele falou que você vai ser minha esposa. Em 3 dias que eu cuido. Rapaz. E ela falou pra mim chorando também, falou, olha, o Espírito Santo falou que você vai ser meu marido. Isso aonde, Alex? E isso lá em Londrina, Paraná. Meu Deus. E isso era no ano, acho que 2000, 2001, mais ou menos aí. E depois disso 23 anos de casado, né? Glória a Deus. Estamos aí com 22 anos de casado e 24 anos que a gente tá junto, né? Uma história, já começamos com um milagre, né? Deus abriu as portas, a gente conseguiu chegar no país. Tivemos o Samuel, que também é um milagre da mão de Deus, eu entreguei ele no berço para Deus. Quando ele estava morrendo de pneumonia, com 10 dias de vida. Morrendo de pneumonia. E eu falei para Deus, igual a minha mãe falou para mim, quando eu estava morrendo com infecção no estômago. Eu falei, se viver, ele vive pro Senhor. E eu entreguei ele ali. E Deus me usou naquele dia também, foi interessante, porque tinha uma menina do lado dele também, passando bem mal, e o pai dela estava ali, eu conversei com ele. E ele falou, eu fui perder para ele. Ele falou, minha filha também tá com pneumonia. E eu falei para ele, e ela tem, quando ela vai receber alta e tal. Aí ele falou, não, rapaz, eles ainda estão estudando o caso dela. E talvez vai demorar um pouco. E aí, ele falou, eu tenho que ir porque eu trabalho à noite de segurança. Mas, por favor, quando você estiver olhando seu filho também, se acontecer alguma coisinha aqui, você não chama, eu sou pai, eu só cuido dela, eu sou separado e tal. É claro. E eu tava ali. E até hoje eu não sei explicar, porque Deus tinha que tratar comigo na área com Samuel, né? Aí Deus, ele falou assim comigo, vai lá, põe a mão na cabeça dela e ora, e ministra a cura no coração dela. E eu fui lá, orei, e no outro dia que eu cheguei, que depois eu fui pra casa, no outro dia eu cheguei, esse pai tava saindo com essa menina com os balãozinhos na mão, porque os médicos deram alta pra ela. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse foi um primeiro milagre que eu experimentei Deus fazendo comigo. E eu perguntei pra ele mesmo, por que eu podia? Fiz o meu filho também. Mas é que Deus não queria um outro jeito, ele queria um tratar na minha vida com aquilo.
Então assim começou a nossa família, né? Então, como eu disse, a Cristina veio primeiro, ela ficou quase um ano na minha frente aqui nos Estados Unidos. Ela foi para Naples, na Flórida. E depois, né, Deus foi abrindo as portas, eu também vim para cá. Começando a nossa família aí. E esse período todo que durou até a gente, depois o pastor Gilead, né, que acabou casando com a irmã dela, a pastora Aninha, ele veio para cá, para Columbus, e eu sempre tive muita alergia lá na Flórida, terrível para mim ir para Flórida. E eu vivi 18 anos lá. Aí, quando eu vim visitar aqui, eu falei, meu Deus, esse é o paraíso. Para quem sofre de alergia na Flórida, né, o carro ficava amarelo, o carro de tanto pólen. E eu vim, fiquei na casa dele e pude dormir de verdade. Eu lembro que eu deitei e dormi, falei, meu Deus, poder respirar bem, sabe? E Deus, na verdade, já estava ministrando pra gente vir pra cá, né? A gente colocou na mão de Deus e deu tudo certo. Passados esses tempos todos, deram quase 23 anos, esse mês. São 23 anos de América. E esse ano saiu o nosso Green Card, né? Aí a gente pôde ir pro Brasil ver a família, só que já tinha quase 23 anos que eu não via minha família. Meu pai, minha mãe, a gente falava por vídeo, telefone, essas coisas, mas de estar perto foram 23 aniversários. Esse já é um milagre forte. É, Ele dá glória. 23 aniversários, 23 natais, quase, né? E aí, tipo assim, deu certo, deu tudo certinho, as passagens, tudo, a viagem em si, maravilhoso. Chegamos lá, já fomos matar a saudade, só que quando você chega no Brasil, o que você vai fazer? É um churrasco, né? Você vai, aí ó, você vai comer, churrasco, meu amigo, fala aí, minha mãe já me recebeu com uma feijoada, Aleluia. eu havia pedido, o que você quer comer quando chegar, filho? Uma feijoada, né? Agradeço minha mãe aí, ó, meu pai, minhas irmãs, olha, cuidaram muito bem de mim, toda a família ali, e em especial, claro, a Cristina, né, que olha, Deus sabia o que estava fazendo quando ele falou assim, essa daí é tua esposa. Né? Depois ela me contou algumas coisas que eu não sabia, que tinha que ficar ali nos bastidores, porque eu não podia passar, né, agonia por causa da empresa e tal, situações que estavam acontecendo ali. E eu louvo a Deus pela vida dessa mulher, que Deus escolheu ela dentro para me dar. Eu agradeço, eu te amo, amor. Não. Choraram. Fica mais bonito pra chorar. Mas eu comendo vai ser do olho esquerdo. Aí, então, a gente chegou, a vida é bonita, vamos... O que você sente falta de comer? Olha, na hora eu falei, cachorro quente do Brasil. Lá a gente não acha isso. Ei, rapaz, aquele cachorro quente com tudo dentro. Tudo dentro. Se tiver perto, coloca dentro. Não, assim, parece uma montanha. Oh, meu Deus, eu também tenho saudade desse cachorro quente. Eu falei assim, aquela maionese caseira. Pro gordinho, então, meu Deus. Vamos lá. E começamos por aí. E vai. E agora, uma festa, uma irmã na casa de cada irmã. Cada dia na casa de uma irmã comer um pouquinho. Cada uma cozinhou, a Valéria cozinhou uma galinhada lá que, ó, maravilhoso. Minha outra irmã, a Mary, ela fez uma panqueca. Nossa, eu falei pra ela, a melhor panqueca que eu já pus na boca na minha vida. A Débora, ela fez uma lasanha que eu falei, meu Deus, onde é minha casa? Não tinha como não, mas. Jesus amado. Né? E a minha irmã Tati fez um salmão na casa dela que, olha, meu Deus, lembrei de todos, hein? Então, tipo assim, a gente realmente começou a comer muito. Então, quando eu fui pra lá, em 35 dias, eu acabei engordando quase 15 quilos. Uau! E? Eu engordei 13 quilos, eu fui pra 150 quilos. Uau. Meu Deus, mano. Eu sou, infelizmente, eu sofro de diabetes, né? Se alguém perguntar o que é diabetes, elas não são as dançarinas do diabo. A diabetes é uma enfermidade terrível. Eu vejo assim, a diabetes como uma das enfermidades mais terríveis que tem, porque ela vai te matando aos pouquinhos. Ela vai te consumindo. Então você que tem problema com açúcar, carboidrato, aí vai se cuidar. Porque você vai se matando e você não percebe. A hora que você vê, você já tá trancado. Tá numa jaula. Não sabe para onde você vai correr. E não é remédio que não acaba mais pra gente ajudar e na verdade não consegue fazer nada, porque literalmente ela não tem cura. Então você tem que se cuidar. Hoje eu me cuido. Sim, alimentação. Hoje eu me cuido. Hoje eu me cuido, faço exercício, eu alimento bem. Entendeu? Deus teve que me dar um chacoalhão lá da base, me arrancar com a raiz e tudo do chão, né? Formar outra base para mim. Então, eu fui para lá no dia 17 de junho.
4 dias antes do meu aniversário. E meu amigo doou a mão de obra, ele fez costela no latão. Eita. Costela de boi, meu amigo. Bora. E vamos, e vamos. E daí arrancou meus 13 quilos lá em 35 dias, que nem eu depois acreditei. Uau. No dia, meu Deus. Mês depois, quando a gente ia voltar, faltava 5 horas pra gente voltar para os Estados Unidos. Era mais ou menos 7h30 da noite, no dia 21 de julho, um mês depois do meu aniversário. Eu tava lá, eu passei ali, peguei um caldo de cana na esquina, levei 1,5 litro de caldo de cana pra gente tomar lá junto com o último churrasco do Brasil. E eu o que ia fazer? Comprando picanha e tal, carne boa. A hora que eu cheguei lá em cima e tal, eu já tava meio ofegante. Falei, meu Deus. Eu tinha andando, né? Na esquina ali. Ansioso você tava, Ale? Tava muito ansioso? Não tava. Eu tava porque eu já tinha ali visto a família e tal. Na verdade, eu queria voltar pra casa, daí começar a vida de novo e tal. Pro lado de cá, tocar a vida pro lado de cá. Mas eu lembro que aí eu fui ali, fui cortar a carne. No que eu peguei a carne com a mão esquerda, sempre você tem que preocupar pro lado esquerdo teu. A hora que eu peguei a carne com a mão esquerda, assim que eu fui levantar ela, eu não tive força. Eu falei, ué. Tava pesado. Eu falei, escorregou na minha mão. Eu falei, ué. Eu olhei pra mão assim e falei, o que será isso? Será que tá adormecendo? Começou a adormecer. Eu já havia estudado muito sobre ataque cardíaco. Sempre que aparece um estudo, alguma coisa, eu olhava, vídeo, alguma coisa que falasse do assunto, eu estava estudando, né? E meu pai é cardíaco. Meu pai acho que já fez, 5 angioplastias, né? Que é aquelas molinhas que eles colocam dentro da veia do coração. Meu pai já tem problema cardíaco, né? E aí, a segunda vez que eu peguei aquela carne na mão, que eu fui pra cortar, que eu não aguentei nem levantar ela, eu já sabia que eu tava tendo um ataque cardíaco. Mas você não quer acreditar, porque você não quer acreditar que isso tá acontecendo com você. Você sabe que aquilo ali é fatal. Aí eu lembro que eu larguei ali, lavei minha mão, eu cheguei lá na sala, eles já olharam pra mim, o que é? Eu não tô me sentindo bem. Senta aqui. Eu peguei, sentei, o que é? Eu falei, não sei, ela traz lá o medidor de pressão, vamos medir a pressão dele. Minha pressão já tava 16 por não sei o que lá. A minha irmã falou, não, acho que ele tá sofrendo de ansiedade, a minha irmã Tati. Falou assim, acho que ele tá sofrendo de ansiedade. A gente tava lá em Itapema, que fica ali em Santa Catarina, né? E ali perto de Camboriú. E aí ela falou assim, não, mas ele tá bem, é porque ele tá voltando, né? Então com ansiedade. Eu falava, minha irmã, isso aqui não é ansiedade não, eu tô com dor já. Já começou a doer. Aí minha mãe desesperou. Pelo amor de Deus, leva ele pro hospital. A minha irmã falava, não, ele tem ansiedade. Aí a hora que ela viu mesmo, falou assim, quer saber? Bora. Aí eu já fui começando a não passar mal. Aí fomos pro elevador. O doutor falou pra mim que o tempo que eu andei ali e que comecei a sentir a dor, que eu andei até o elevador e depois lá na garagem pra entrar no carro, eu já era pra ter morrido. Eu tava com 3 veias comprometidas. Uma, eu acho que na foto aparece o desenho que o doutor fez. Não sei se eu coloquei ali pra eles. Mas uma veia tava 85, a outra 75 e a outra 95. Comprometido. Comprometido. Olha lá. Ela, 75, 85 e 95. Meu Deus. Nossa. Então foram as 3 vezes que eles trocaram o meu. E tem uma, aquela do lado de cá, que ele não teve tempo de mexer na cirurgia porque ia demorar mais 2 horas. Ele falou que eu não ia aguentar. Ia acabar morrendo na minha. E a outra estava 60% comprometida, mas ele não pôde mexer. Então ele falou, você vai ter que emagrecer. Entendeu? Então é por isso que eu levo bem a sério esse negócio da dieta agora. Então acontece que, na verdade, onde já começa o milagre aí? Quando a gente foi nesse negócio de comer na casa de um, comer na casa do outro, a gente foi na casa de uma das tias da Cristina, que chama Ieda. Oi, Ieda, amo você. Lá em Londrina. Ali. E... Não, isso daqui a gente estava em Itapema. Meu pai, minha mãe, a Tati, minha esposa, Júnior, todo o pessoal. E eu não tenho da família toda minha mesmo, a gente, não sei porque não tinha essa foto. Mas quando a gente foi visitar em Londrina, que a gente estava na casa da Ieda, ela fez uma janta gostosa também. E lá estava o pastor Vitor, que ele é o pastor de uma igreja lá em Londrina. Eu esqueci o nome da igreja agora, uma igreja bem, bem legal lá que eles têm lá. E ele é um dos pastores lá. E ele, no final, a gente ficou amigo, ele falou, Deus fala para eu orar com você, eu posso orar com você? Claro. Falei. Então ele veio, orou comigo e disse o seguinte, Deus começou a falar em línguas e falou, Deus,
me revela que você vai passar por um momento muito difícil, muito difícil. Mas ele manda dizer para você desse jeito: não temas, porque eu vou estar com você. Em nenhum momento você tem que ter medo, porque eu estarei contigo. E na tua cabeça um monte de coisa, talvez o matrimônio, a empresa, nossa, pode estar alguma coisa errada, o filho, o que será que vem? Outra coisa, profecias de Deus às vezes demoram para cumprir, e você, talvez ele está falando de algo lá na frente, e a gente vai se preparando. Eu não sabia que seria 2 semanas depois. Nossa. 2 semanas depois, que seria, mas quando eu comecei a sofrer ali o ataque cardíaco, que o doutor falou que não sabe como aquela veia de 95% ela não estourou. Nossa. Porque se ela estoura, eu só fecho o olho e caio na frente de todo mundo. É ali na cabeça da artéria aqui, no tronco da artéria, lá em cima. Entendeu? Aquela ali do lado ali, ó. Se ela estoura ali, eu já tava morto. Então, ele disse que até os próximos doutores falaram, não sei como não estourou, porque eu acho que Deus ficou me segurando ali, ó. Não vai estourar, não. Com certeza. Entende? Aí minha irmã correndo, foi rampando uns quebra-mola assim, só tinha gente na rua, nesse horário, não sei porque não tinha muita gente na rua. E Deus abriu as ruas mesmo, a gente foi entrando, foi 15 minutos chegando no hospital mais perto que tinha lá. Aí eu já não conseguia andar, já trouxeram uma cadeira de rodas e chegamos lá, os caras, vou mexer no papel. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não tenho papel, alguém me ajuda. Agora alguém vê aí com a minha esposa, alguém me ajuda, faz. Eu já tava gritando de dor, porque era como tivesse um cabo de aço entre meu braço esquerdo e o coração e alguém fazendo assim, serrando eu lá dentro. Entende? Porque a veia já tava explodindo. Tá, levaram eu lá pra dentro, aí os caras já colocaram aqui os negócios pra medir lá, o negócio do coração, e os caras com o olho desse tamanho, e os enfermeiros falando, chama o doutor, chama o doutor, chama o doutor. E eu falava, o que tá acontecendo comigo? Eles, espera só um pouquinho, eles falavam, espera só um pouquinho, eles não querem deixar eu falar. Eu ainda conseguia falar, com muita dor, né? E eles não querem aumentar a sua preocupação, porque você não acabar de morrer ali, né? Aí quando o doutor chegou e falou, o que vocês deram pra ele? A gente deu isso e isso. Não, vocês podem dobrar isso aí. Eu falei, meu Deus, é alguma coisa só séria mesmo. Minha pressão já tava mais de 20. Acho que é quase 22 é alguma coisa. Tava assim, ó. Normal é 12/8, né? 12/8. Já tava estourando a veia mesmo. Aí ele falou, eu falei, doutor, ele falou, rapaz, deixa eu tentar, Alex. Ele falou, a gente está tentando te ajudar, você ainda está tendo um ataque cardíaco. Ou seja, você pode morrer na minha frente aqui. Fica tranquilo, a gente vai te ajudar. Aí deram uns remédios fortíssimos lá, que a minha pressão, depois de 1 hora, 2 horas, ela baixou. Aí a dor foi passando devagarzinho, muita dor. Tá, isso a 1 hora da manhã eles conseguiram me estabilizar. E estava tão forte o que aconteceu, que o doutor falou, eu não posso deixar o seu coração voltar a 12/8. Porque ele pode parar. Tanto foi o que aconteceu com você agora. Ele tem que agora ficar 15/9 a noite inteira aqui, ó. Falei, uau. Tá. 1 hora da manhã eu escuto os enfermeiros falando com o outro. Tá vindo o outro paciente. O quarto era mais ou menos desse tamanho e tinha uma cortina. E do outro lado cabia outra cama. Tá vindo o paciente, chega em 10 minutos. Também com problema no coração. Aí, quando eles já estavam chegando com o cara com a maca, eles já puxaram a cortina, eu só vi o cara entrando na maca assim, um senhor. E eles puxaram a cortina e eu só escutando o barulho deles fazendo massagem, né? Dando choque no cara, daquele barulhão, né? E eu ali, Deus, tem misericórdia dele, Pai, tem misericórdia dele. Eles, vai, ajuda daqui, ajuda aí. Aí um falou assim, perdi o pulso. Morreu. Aí o outro falou, tá branco. Realmente, perdeu o pulso. Aí eles já estão acostumados com isso, né? Já começam a falar de outra coisa e tal. Parece o serviço deles, é normal. Mas ali aquele cara tinha acabado de morrer do que eu tava lutando ali pra estar vivo ainda, né? E aí na minha cabeça veio essa situação. Eu imaginei a morte vindo buscar aquele homem ali. A morte chegou pra ele, né? E eu imagino que ela, quando eu tava ali levando ele, ela olhou pra mim e falou assim, vou aproveitar que eu tô aqui e já vou levar 2, né? Por que não? Meu Deus! Só que quando ela olhou do meu lado, eu tinha uma promessa que Deus estaria comigo. Glória a Deus. E eu imagino que quando ela olhou ali, ela viu Jesus. Amém. E Jesus fez assim, ainda não é a hora dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu tinha recebido uma promessa do Senhor, olha, não tenha medo, Amém. porque eu vou estar com você. Ali a gente saiu, fui passar uma experiência terrível, daí pra frente foi muita dor, muito sofrimento, porque
eu tinha que ir pro maior hospital que tinha lá em Santa Catarina. E não, nem vou falar o nome para não ficar. E era um hospital do SUS. Sim. Né? Infelizmente, para quem vai pro Brasil, gente, se vocês vão para lá e não tiver plano de saúde, acho melhor vocês se preparar. E eu cheguei lá e, não, aqui é o SUS e tal, o atendimento estava até legal, tinha umas máquinas tudo certinho lá, fizeram cateterismo, eu pude ver a câmera que mostrou as veias do meu coração entupida, parecia uma salsicha assim, quando o sangue tentava passar, ela inchava assim e voltava. Não. Ela não ficava assim, ó. Ela de tão apertada que ela tava de gordura. Aí tá, a mulher falou, ó, essa aqui são as suas veias, ela mostrou pra mim. Falei, uau, meu Deus. Ela falou, não tem como fazer angioplastia, você vai precisar de uma cirurgia. Ali eu já sabia que eles iam ter que rasgar meu peito, né? E eu pedindo muito pra Deus, Deus, por favor, né? Mas a irmã Cristina, também louvo a Deus pela vida dela, a missionária Cristina. Sim. Ela orou comigo, ela deixou uma mensagem, disse que Deus tinha revelado pra ela que eu ia passar pela mão dos doutores. Mas que não era para eu me preocupar, porque Deus estaria comigo. Aleluia. Ia ser um tratar de Deus na minha vida. Então, eu ali no Hospital do SUS, infelizmente tive uma terrível experiência ali, tinha gente tossindo e vomitando sangue do meu lado ali, gente com infecção, tudo do jeito que você imaginar, 6, 7 pessoas no mesmo quarto. A gente sabe como é que é. E aí eu acabei pegando pneumonia. Em 2 dias que eu estava lá, eu peguei pneumonia lá. E aí a coisa foi piorando. Se já não estava ruim, né? Começou a piorar. E eu peguei mais 2 outros vírus lá também, tudo pulmonar. Tá. Isso que quando eu tava tendo o ataque cardíaco, meu pulmão começou a encher de água. Porque quando dá a pressão alta, a água tem que ir para algum lugar. E o orifício que ela acha é o pulmão. Podia matar você disso também. E aí eu tava lá naquela situação e meu amigo lá do Brasil, o vulgo Bexiga, o Wellington Borges, Sim. ele falava pra mim, seu miserável. Sei que ele fala. É o jeito dele falar comigo. Você mora nos Estados Unidos, rapaz, você tem dinheiro, vai pro hospital. É verdade. Na minha cabeça, o SUS ia dar conta ali, né? Depois eu descobri que a fila para eu fazer a cirurgia podia demorar até 30 dias. E em 3 dias que eu tava lá, eu já tinha pneumonia. Eles não me davam remédio. A insulina que eu precisava não me davam. Não me davam remédio nenhum ali, tipo... Gente, até fome a gente passava lá. Os outros pacientes, tudo lado ali. Tô com fome, gente, tô com fome. A enfermeira, sabe, bem restrito. Então, acabou que chegou um momento que eu falei assim, eles me trocaram de quarto sem me avisar lá, puseram numa maca lá, foi terrível. Aí eu falei escrevi pra minha esposa, eu falei, amor, eu tô sofrendo muito aqui, eu preciso sair daqui. Foi o meu ponto final, sabe? Minha esposa e meu cunhado, o Júnior, agradeço a Deus pela vida dele, Deus usou ele também. Eles falaram assim, tá, vamos lá e te buscar, vamos lá ver qual é o procedimento para tirar você daí, para te levar para um particular. Chegaram lá e falaram, não, ele precisa esperar 10 dias, porque pra gente fazer os laudos aqui tudo certinho, para ele não correr o risco de sair daqui e morrer no meio do caminho. 10 dias, sabe o que eu fiz, cara? A minha irmã falou, a minha esposa falou assim, não, vamos dar um jeito nisso agora. Ela foi lá, buscou a minha roupa, que eu tava com aquele avental de hospital, que eu não sei pra que existe que lá não tá pra nada. Coloquei a minha roupa, literalmente eu fugi do hospital. Eu fugi do hospital. Eu saí pela porta lá, o doutor acho que foi lá no quarto, cadê o Alex? Sumiu. Eu fui embora. Entrei no carro com eles e a gente tava indo pro Unimed. Quando o meu cunhado, ele falou assim, Júnior, olha, eu senti no coração de te levar um hospital especializado, que era ali do lado, 10 minutinhos dali, pro Hospital do Coração. O Unimed faz tudo também, Sim. particular. Só que lá também era um hospital especializado do coração. E ele sentiu, vou te levar ali. Rapaz, era Deus falando com ele. Que, olha, eu agradeço a cada um de lá, porque os enfermeiros, tudo nota 10. O meu doutor, ele é, assim, um dos melhores do Brasil, o melhor de Santa Catarina que fez a cirurgia em mim. Maravilha. Doutor Michael Madeira, Deus te abençoe. Fala comigo até hoje. Glória a Deus. Me escreve como é que você tá, manda foto. Eles tiveram que cortar a minha perna para tirar as veias, né, para poder fazer
a ponte de Safena. E sempre ele mandava, pedir para mim, para eu mandar foto para ele ver. Então, nesse período, acabei ficando quase 10 dias só para curar da pneumonia. Gente, o tanto de remédio que esses caras me deram, eu ia morrer no outro hospital. Eu ia morrer. Sim. Eu falava, eu preciso de tudo isso aí, por quê? Não, rapaz, você tá com pneumonia e um vírus chamado vírus Rhinos, e o outro lá que era Rhinosvírus, e o outro que era influenza. Ele falou, cara, você tá com 3 vírus aí, graças a Deus não é o Covid, né? E conseguiram me tratar, eu sarei. Quando eu estava pronto para fazer a cirurgia, o meu doutor pegou Covid. Meu Deus do céu, que luta. A gente ri, mas é sério, né? Aí ele falou, ele ficou 4 dias lá, conseguiu sair, tudo certinho. E vamos pra cirurgia, né? Vamos fazer essa cirurgia. E aí eu lembro que ele foi lá no quarto, antes, né, lógico, da cirurgia. Tava eu e a Cristina dele, ele falou assim, olha, agora a gente vai lá e vai dar tudo certo, vamos torcer. Eu falei pra ele, dá a mão aqui pra mim, doutor. Ele deu a mão e eu falei, eu vou orar com o Senhor. Que Deus te ilumine, te dê muita inteligência e adestre as suas mãos. Eu falei pra ele, eu não tô com medo. Porque se eu morrer, eu vou ver Jesus. Mas se eu abrir meus olhos aqui na terra, eu vou ver vocês de novo. Uma pessoa diferente. Mas aí o diabo tá lascado. Porque eu vou usar isso pra glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, eu fui ali no meio do corredor, eu orei com ele. Ele falou que assim seja, né? E a gente foi no corredor ali. Nesse período todo que eu fiquei lá, eu pude falar de Deus para todos os enfermeiros ali. Ficamos amigos de alguns, eles foram até me visitar na minha casa. Bom. E aí eu fui, né? E o doutor falou, olha, a gente vai te aplicar uma anestesia. Você vai sentir assim, aquele soninho, a hora que você perceber, você já vai estar dormindo, mas pode ficar tranquilo, que faz parte do procedimento. Ele estava falando comigo, mas ele já tinha aplicado no meu sono. A hora que a gente chegou aqui na sala de cirurgia, eles só colocaram aquelas luzes em cima de mim. Sim. E eu só fiz assim, ó. Pra mim, a cirurgia durou 1 minuto. Porque foi eu fechar o olho e abrir. Já tava todo mundo. Parabéns, Alex, bem-vindo. Aí, mas a cirurgia tomou mais de 8 horas. Uau. Entendeu? Então, foi uma cirurgia bem bruta. Ele falou que só pra achar meu coração ele tomou 50 minutos. Tirando gordura daqui. Tão gordo que eu tava. Ele tirou tanta gordura desse canto aqui meio aqui, ó. Ele tinha que tirar de pedacinho em pedacinho. Disse que demorou, acho que quase 50 minutos. E aí tiveram que serrar o peito, né? Abre. Ele disse que tem tudo gravado. A hora que eu quiser, ele manda pra eu ver. Eu falei, agora ainda não posso ver. Minha esposa já deu uma olhada. Ela disse que é tenso. E aí o que eles têm que fazer? Eles têm que parar meu coração, né? Tem para cortar as veias e tal. Eles colocam, acho que é uma máquina de hemodiálise para poder ser o meu coração durante a cirurgia. E a gente tem que ter muita fé em Deus, né? Isso aqui não funciona. Muita fé em Deus. Para quando eles derem um choque de volta no coração, ele voltar a bater. Se eles não voltar a bater, infelizmente, você foi dessa para melhor. Então, os caras até perguntaram, quando você estava na cirurgia, você não sentiu, assim, um friozinho? Você foi lá no céu, um ambiente, um cheirinho bom? Eu falei assim, tomara, né? Porque se eu tivesse sentido um calorzinho, tinha sido difícil. Então, e aí ele fez todo o procedimento, deu certo, né? E eles tinham uma máquina que puxava a veia das pernas, não precisava cortar, mas a máquina não estava lá. Aí eu tive que receber mais 6 cortes em cada perna. Porque a minha perna ficou inchada, meu Deus. E aí, quando eu voltei da cirurgia, eu estava entubado, lógico, né? E aí eu acordei, isso é que a primeira coisa que começa a desesperar. Minha mão tava amarrada na cama, porque você cata e puxa, não pode, né? E aí não, você já voltou. Aí eu comecei a ficar sem ar, você fica desesperado. Sim. Aí ele, tá bom, vamos desentubar ele. Alex, fica tranquilo, a gente vai desentubar. Isso aí foi logo que me desentubou. Aquela fita azul ali, sim, é um curativo de pressão que eles fazem, porque esse corte foi costurado 18 pontos. Ele não pode abrir de forma alguma, porque se abrir, eles não podem recosturar. Alex, eu falo assim, eu sei e tal.
Porque meu pai fez transplante de coração. Transplante. Meu pai foi transplantado de coração. Olha só. Esse procedimento a gente eu já ouvi. Então, assim, eu me emociono de te ver aqui falando por conta disso. Olha. Eu sei bem o que é. Eu vivi isso na minha família com meu pai. Então, assim, eu lembro desses detalhes, eu me emociono, mas eu vou segurar. Pode continuar. Aquela fita azul é de pressão, porque se ele abrisse, se os meus pontos abrissem, ele tinha que curar de forma orgânica, de forma natural. Eles não podiam recosturar isso e ia me tomar outros 4 meses no hospital. Então eu não podia me puxar com o braço, eu não podia levantar da cama, eu não podia nem erguer meus braços, nada. Porque se isso aqui estirasse e abrisse, eu tava literalmente no sal. E aí o doutor falava, de tudo que você fizer, não abre esses pontos, cara, pelo amor de Deus. Entende? Mas Deus deu graça, a gente obedeceu certinho. A Cristina, minha mãe, sempre no meu ouvido, não faz isso, passa, não levanta, sabe, você tá, obedece, tá? Tá bom, mas quando eles foram tirar, me desentubar, eu já estava desesperado ali, aí chegou a fisioterapeuta, né? Ela foi tirar, mas eles são acostumados com o procedimento. Mas eu já estava totalmente sem ar. E quando ela tirou uma parte, ele era em 2 partes. Ela tirou metade, a outra desceu. Acho que desceu lá embaixo mesmo, lá dentro de mim, e aí travou totalmente meu ar. E eu bateu os pés desesperado, e ela achando que eu estava desesperado, só desesperado. Eu estava totalmente sem ar. Isso aí foi depois, ó. Ele estava boa mesmo. Ó, olha lá. E olha a minha cara. A minha cara não tem foco. Eu fiquei tão traumatizado. E a hora que ela tirou o outro tubo, meu pulmão estava totalmente sem ar. Ela colocou a máscara de ar na minha cara. Meu pulmão fez assim, ó. Como se fosse uma bola de fogo que tivesse entrado no meu pulmão. E aí começou. E eu pensava, no meu ver, que a cirurgia era o problema. Né? Você saiu vivo, você tá ali e tal. Gente, é a recuperação. É a recuperação. Eu fiquei. Você não. Olha lá. Eu tinha que dormir 8 horas com essa máscara, durante a noite toda com essa máscara no rosto. Porque meu pulmão não tinha força para respirar. E de tanto ficar deitado e sentado, a minha costa começou a machucar e meu cóccix se abriu, né? A parte de trás aqui abriu na carne viva. Foi a pior dor que eu já tive na minha vida, foi essa daí. Eu falava para Deus, eu tô com muita dor, não tô aguentando, e eu só lembrava quando o desespero tava tão grande, não tenha medo, porque Deus, eu tô com você, né? E a única coisa que eu falava pra minha esposa era, Deus tá me ajudando, né, amor? Deus tá me ajudando. Ela falava assim, tá te ajudando, pode ficar tranquilo. E chegou uma hora da dor tá tão grande que eu olhei pro enfermeiro e falei, me dá um remédio forte, por favor, já não sei o que fazer. Ele falou, gente, já te deu o mais forte que tem. Eu falei, vocês não tem mais nada forte que isso? Não tá fazendo efeito. Ele falou, a gente tem morfina. Eu falei, então me dá morfina. E eles aplicaram morfina em mim. E a morfina, ela é tão forte. Então, depois eu até perguntei, eu falei, quanto de morfina vocês aplicaram? Ele, o máximo que o corpo aguenta. E a morfina é tão forte que a hora que você acorda, você começa a delirar. E eu me vi olhando eu na cama como se eu estivesse de pé. Eu não sei explicar, é uma coisa louca. Falando com a Cristina, perguntando se a cirurgia tinha dado certo. Só que eu não tinha aberto minha boca, eu não estava falando com ela. É muito, muito doido. Foi reconhecível. Olha a minha cara, como é que tava. Eu tava sem foco. Eu tava assim, só assim, ó. Nossa. Eu fiquei 4 dias sem comer sólido. Porque machucou minha traqueia de um jeito que não passava nem água direito. E eu tinha medo de comer e engasgar, porque se eu não podia tossir. Se eu tossisse, meu amigo. Doído é igual você enfiar uma faca no teu peito. Entendeu? Porque aqui dentro agora tem alguns cabos de aço, tem grampo que eles puseram, né? E foi assim, eles disseram que nunca mais eu quero ver o raio-x do meu peito. Diz que ficou ali um negócio meio doido. Mas aí, passando por tudo isso, eu falei para Deus desse jeito uma vez. Deus, o Senhor disse que o Senhor não dá um fardo que a gente não aguente carregar, né? E eu não aguento mais carregar esse fardo. E não mudou a minha situação, eu continuei com dor muito tempo. A última que sarou foi o cóccix, que demorou 1 mês de tratamento intensivo, com um remédio forte, para poder curar. E aí depois eu fui entender que sim, eu conseguia aguentar, porque uma semana depois, esse mesmo doutor fez uma cirurgia num rapaz de 35 anos, da mesma coisa que eu precisava fazer a cirurgia.
e ele ficou paralisado, só mexendo no pescoço. Eu, quando saí da cirurgia, eu não tinha mobilidade nesse braço e nessa perna. Esse lado meu ficou meio paralisado. E eu pensava assim, meu Deus, eu não vou poder mais tocar bateria. Aí a única coisa que Deus falava no meu coração, agora você se concentra que eu tô aqui com você. Ele só falava isso comigo. Não, tipo, não aumenta a sua dor, né? E a fisioterapeuta falava, não, isso aí vai ter muitos meses para você fazer fisioterapia bruta, você volta o movimento da sua mão e tal, não sei o que lá. Que meses nada. Deus tá comigo, ué. E eu comecei ali, eles deram o que chama o amigo do peito. Uma das fotos, lá, eu lá com ele lá, o Dr. Michael. Esse é o doutor? E o amigo do peito é aquele lá que eu tô abraçado com ele. É uma toalha que eles fazem um rolinho dela pra você abraçar pra tossir. Na hora que você tosse, você tem que apertar ela com toda a tua força pro pulmão não abrir. O peito não abrir, né? Esse é o Dr. Michael. Benção. É novo. 37 anos. É uma benção. A história dele é linda também. E tá vendo as pernas todas enfaixadas, só por causa dos cortes que eles tiveram que fazer. Então, vendo a minha situação ali e entendendo que esse fardo, realmente Deus sabia que eu ia aguentar carregar ele, é porque eu não tinha pra onde correr também, né? Eu não tinha. Eu tinha que crer ali em Deus e pôr da minha parte. Muita gente acha que a fé é só crer, né? É agir também. Então os doutores falaram, Alex, deu tudo certo, né? A sua cirurgia foi um sucesso, só que agora depende de você quando você vai sair desse hospital. Eu falei, que jeito? A tua recuperação é você, cara. É você conseguir sentar na cama, é você conseguir dar os passos, é você caminhar. Aí quando você estiver assim, a gente pode soltar você daqui. Eu falei, agora, porque eu já não aguentava mais ficar olhando para aquela parede branca 23 dias não tem. Caríssimo também, de 5 a 7 mil reais por dia. Meu Deus. É, caro. E aí eu falei, não, preciso sair daqui. No dia seguinte da cirurgia, que vocês viram aí, ó. Eu já falei pro enfermeiro, enfermeiro, me ajuda aqui, me ajuda o quê? Vamos dar uns passos aqui. Você tá louco, cara, você fez cirurgia ontem. Eu sei. Vamos. Espera que eu vou ver com o doutor. Ele falou, se ele conseguir. E aí, cara, a gente andou daqui à porta e voltou. Meu amigo, parecia que a gente tinha andado 10 km. Uma dor terrível, o corpo não sustenta, você não tem força nenhuma. Aí no outro dia, eu já andei para fora do corredor e voltei. E no terceiro dia eu já tava andando no corredor tudo lá já, fazendo exercício, fazendo exercício com as pernas e tal. E fui pondo, sabe, de mim. E sempre falando, lembrando, minha mãe, meu pai, cuidando de mim ali, a Cristina, fenomenal. O Sabalzinho teve que voltar sozinho para os Estados Unidos, foi bem duro pra gente. E deu certo também, conseguiu, valente menino. Minhas irmãs, todo mundo orando, minha família, meus amigos, amigos pastores que eu tenho. Pastor Cezinha, pastor Ricardo. Todo mundo ali orando com a gente. E Deus fez uma reviravolta na nossa vida. Mas aí, só para terminar aqui, eu vou dizer o porquê que isso aconteceu comigo. Lógico, né? Fui descuidado com a minha forma alimentar, eu sabia que eu não podia ter feito o que eu fiz, eu descuidei. Mas antes da minha viagem para o Brasil, uns 2 meses antes, lá para março, abril desse ano, eu estava tendo uma crise de identidade ali comigo mesmo, sabe? Por que eu existo? Por que eu tô aqui? Por que eu faço o que eu faço, né? Tá que nem Paulo, as coisas que eu não quero fazer eu faço. E passando aquele momento difícil. Eu lembro que eu tava tomando banho e eu não quis ir na igreja aquele dia. Eu tava nervoso, minha esposa foi com meu filho. Você não vai, amor? Não vou hoje, não quero saber de igreja. Meu Deus. Tá bom, fiquei lá em casa e eu lembro que eu entrei no banho, comecei a tomar banho. Eu lembro que eu esmurrava a parede, que a minha mão aqui não cortou, não sei que jeito. De raiva da minha situação, de raiva de ver eu como eu estava. E eu falava pra Deus, vai me deixar assim? Eu falava pra Deus, vai me deixar morrer assim? Eu vou pro inferno. Eu prego e não vivo. Eu oriento e não faço. Eu tô cansado de lutar com umas coisas dentro de mim, eu tô cansado de lutar com tanta coisa, eu preciso da tua ajuda. Não me deixa assim. Eu lembro que na época a gente estava treinando aquela música do oleiro, como é que é? Me refaz? Me refaz. Isso, me refaz, né? E a música chega um pedaço que ela canta ali, ainda que doa, né?
Eu quero ser curado, mudado, e isso, tá. E aí eu lembro que eu comecei a cantar ela e eu chorava e eu batia ali. E eu senti no meu coração que Deus escutou aquela oração. E foi isso que ele fez. Ele catou o vaso pra moer. Você não pediu? Eu não vou deixar você ir pro inferno. Eu vou entrar na sua causa. Aí você fala assim, ó, Alex, então você voltou, você tá mudado, não tem mais nóia na cabeça. Nóia, mano. Não, ó, outros que eu tenho que agradecer, que eu não vou esquecer, é o Charazinho e a Kate, tá? Estão Eles dois, eles estão longe, eles estão sempre lá. Olha, não tinha um dia onde um ou outro me mandava um vídeo, me mandava um... Olha, Deus tá com você, a gente tá aqui, conta conosco. E mandava videozinho do cachorrinho e... Às vezes eles mesmos faziam vídeo pra gente conversar. Foi muito bem falado sobre Foi, né? pelo Xará. Foi sim. Não é? Ele ama. Não, o Xará falou tão bem assim, falou, não, esse cachorro aqui pra mim foi uma benção. O nome dele é Thor, aí ele acordou ele de Tormento. Então, Tormento. Mas eles assim também, vou carregar o da minha vida. Tantos outros que também escreveram pra mim. Amém. Né, e nossa igreja orou muito, viu? Orou, eu sei. Oramos muito. Muita gente veio me abraçar, eu me senti muito amado. Sim. Quando eu cheguei na igreja, todos já me abraçaram. Olha ali, gente, maravilhoso. Na igreja hispana também, o pastor Raciel, o pastor Giliard. Olha, muito obrigado pelo esforço de vocês. E eu pude entender, né? E aí, que eu tava falando, eu já voltei transformado, não. Agora eu vejo que Deus demoliu e agora ele tá começando a construir de novo. Todo dia eu tenho algo para lutar contra, todo dia eu tenho... Escuta, eu fazia assim antes, agora não posso mais fazer desse jeito. Entendeu? Até a própria alimentação eu não tinha controle. Você sabe o que você fala? Eu não vou comer. E dentro de você fala assim, não, você vai comer. E você, 3 horas da manhã, fazer um prato desse tamanho e comer? Era isso que eu fazia comigo mesmo. Eu tenho um problema sério em lutar por amor próprio, né? Perdão próprio. De coisas no passado que eu preciso resolver dentro de mim. E eu vejo que Deus já está trabalhando nesse mim agora. Mas ele precisou me dar... Não diria um chacoalhão, mas catar esse prédio e dar na base dele, fazer ele tombar para fazer uma nova criatura, um novo vaso. Glória a Deus. Mas que veio ser para honrar a glória dele. Glória a Deus. Esse quebrantamento que você teve, Alex, faz toda a diferença. É esse quebrantamento que nos faz ser de novo. Enquanto a gente pode ser refeito, o Senhor realiza. Foi 2 testemunhos poderosos que nós ouvimos aqui. Quero agradecer a Deus pela sua vida, Alex. Louvar a Deus pela sua vida. Disseram que você ia demorar muito tempo para tocar bateria. Uns domingos atrás você estava tocando. Meu doutor falou que só ano que vem, só ano que vem não. Deus ele faz milagre completo, né? E nós agradecemos a Deus por isso. Nesse dia tão especial, eu quero agradecer a Deus por vocês. Amém. Louvar a Deus por vocês. Amém. Eu quero você na sua casa, você que está me ouvindo, quero que você glorifique a Deus, faça algum barulho aí, que a gente é pentecostal também, nessa data tão especial, nesse dia tão especial de Thanksgiving, um dos dias mais importantes aqui nos Estados Unidos, é um dia que as origens, aquilo que foi feito num tempo tão difícil, as pessoas estavam vivendo um tempo tão difícil, um inverno tão cruel aqui, e eles foram acolhidos, alguns morreram, os que sobreviveram conseguiram se erguer no século XVII e depois de uma colheita, eles fizeram esse dia, o dia de ação de graças, o dia de Thanksgiving. E hoje nós estamos aqui agradecidos a Deus por tudo que Ele fez, pela colheita que Ele tem nos dado, pelos milagres que Ele tem feito. Foi muito lindo ouvir vocês, mas mais lindo é ver vocês aqui, Amém. vivos, Glória a Deus. glorificando a Deus. Para isso, esse dia também é para pensar sobre isso, né? Sim. Pensar por que a gente está aqui. E é para manifestação da glória de Deus. Eu disse no início, cada milagre, cada sinal é para que ponte para aquele que é maior do que o sinal, Amém. Maior do que o milagre, que é o Senhor Jesus Cristo. E eu quero, para a gente fechar, eu quero pedir a vocês que tragam uma palavra de agradecimento, de glorificação para os irmãos que estão nos ouvindo. Pode começar, Alex, você já ia tá aí pensando. Era deles que eu ia falar. Sim. Eu queria deixar para a pessoa que está escutando, para ela ser muito grata a Deus, sabe? Aleluia.
Uma vez eu tava falando com Deus, eu tava passando muito problema e eu falei, Deus, por que tanto problema, sabe? Por que tanto problema? Não aguento mais. Aí, esperando que Deus fosse passar a mão na minha cabeça, né? O Espírito Santo falou no meu coração, você sabe quantas pessoas no inferno hoje estão lá, amariam ter seus problemas? Porque eles ainda teriam chance. Seja grato, você tá vivo. Sabe? Então, meu irmão, você tá vivo, seja grato ao Senhor. Se você levantar da cama e falar assim, olha, não tem porquê dar graças a Deus, eu não tenho emprego, não sei, eu perdi meu matrimônio, eu tô passando um problema sério, não tem documento, não sei o que lá. Lembra de que a gente estava indo pro inferno. E um sangue carmesim, sangue de realeza foi derramado pela gente na cruz. E se de tudo você acha que a tua vida não tá indo do jeito que você queria, lembra. A gente estava indo pro inferno e esse Deus veio, Jesus, e nos salvou. Eu acho que não existe outro motivo mais para dar graça. Aleluia. Senhor. Glória a Eu sou grato a Deus por ela, mais uma chance que Ele deu para mim. Não espera você ter um ataque no coração para você mudar a tua vida. Deus abençoe. Deise. Amém. Eu quero deixar uma mensagem para você. Seja grato pelas coisas que talvez a gente julga simples e pequena, pela sua vida, pelo ar que você respira, pela sua casa, sua família, o alimento diário, né? Que são coisas valiosas que às vezes a gente julga pequena, né? Eu sou muito grata por estar aqui, sou grata pelo Efatá, pelo Alex, pelo Antônio, pela minha vida, minha casa. Seja você também grato ao Senhor por tudo que você tem e é. Amém. Amém. Deus, obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Pessoal, esse foi mais um Efatá. A verdade revela, a mente se abre. Que você possa se abrir para esse momento de gratidão com a sua casa, com a sua família, com a sua igreja, com a sua comunidade. Manda um recado para alguém, manda esse programa para alguém, porque eu tenho certeza que muitos serão abençoados com testemunhos tão lindos. Obrigado, produção. Obrigado a todos que trabalharam aqui. Grato a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um abraço. E esse foi mais um Efatá especial Thanksgiving. Somos gratos ao Senhor. Um abraço. Valeu, pessoal. Efatá.